A gente falando sobre, né, a caridade, enfim, esse ato, né, que você teve nesse momento, me lembrou a questão do dízimo Uhum. também, que muitas pessoas ficam ainda confusas sobre o que a Bíblia nos diz, que devemos, né, doar o nosso dízimo do nosso trabalho. Isso equivale a doar para a igreja, a entidade igreja, ou a gente pode estar doando dentre esses 10% para um irmão que está passando necessidade, ou aquilo deve ser algo a mais? De que forma, A gente segundo o administra estudo, isso. a gente administra esses... Uhum. Hoje, esse assunto do dízimo se tornou muito complicado, infelizmente, por causa dos maus exemplos. Sim. Enquanto eu estava vindo com a Laura para cá, Porque hoje em dia as pessoas às vezes ficam com medo de dar na igreja e para onde vai parar esse dinheiro, do exatamente, que para dar para uma pessoa específica que está vendo, que está precisando, que é do seu exatamente, convívio às vezes, né? exatamente. A gente que lida com o evangelho, com a proclamação da palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado. Quando eu estava vindo com a Laura para cá, a gente estava falando sobre isso. Porque suponhamos que, sei lá, um ator de Hollywood aí, o paparazzo vê aquele ator ali saindo de um motel com uma garota de programa. Vai ser apenas uma fofoca e mais nada. Mas se for um pastor, um líder religioso, o estrago é muito grande. Tá certo? O estrago é muito grande. Você que conhece o mundo midiático, né? As pessoas estão aí vivendo a vida deles, ninguém tem nada a ver com isso. Mas aqui não, as pessoas estão esperando algo mais de nós. Sim. E quando tem um escândalo no mundo religioso, escândalo dito em nome de Deus, o estrago é muito grande. E como infelizmente alguns líderes se apropriam do dízimo para enriquecer, enriquecimento ilícito e tudo mais, muitas pessoas ficam com o pé atrás. Mas vamos ao que a Bíblia diz. A Bíblia estabelece o seguinte: pela versão bíblica, o dízimo não é algo que você dá ou doa, é algo que você devolve. Quando Deus colocou ali Abraão, por exemplo, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, que ele reconheceu como um sacerdote de Deus. Então a gente vê que é uma prática que já havia antes de Moisés. Sim. E na época que as 12 tribos foram colocadas ali em Israel, Deus fez uma coisa interessante. O plano de Deus era que o povo não tivesse rei, nem líder, a não ser o próprio Deus. Então Deus colocou o seguinte: a capital de vocês será onde estiver o meu santuário. Antes de Davi conquistar Jerusalém, o santuário ficava em Siló, ou Shiló, como dizia em hebraico. E todos os anos as pessoas teriam que vir, pelo menos numa das 3 festas principais dos judeus: a Pessah, que é a Páscoa, o Shavuot, que é a festa das semanas, e o Sukkot, que é a festa das Luz. tendas, das tendas. Tendas. Sukkot é tendas. Eu queria falar tendas, barracas, né? Então você tem, dos tabernáculos, como dizem. A festa da Páscoa não sabemos como é. A festa das semanas, Shavuot, era o Pentecostes. E a das cabanas, ou das tendas, era uma maneira do povo sempre lembrar, quando eles passassem a morar em casas de alvenaria, que os ancestrais moraram em tendas. Uma forma de mostrar humildade, Sim, sabe? Muito bonito isso. Então essas 3 festas, o povo tinha que peregrinar até o santuário em Shiló. E o santuário devia funcionar continuamente para lembrar as 12 tribos quem eles são, a quem eles pertencem, qual é o Deus de Israel e o significado mais bonito, que era o evangelho em símbolos. Agora, como é que esse santuário deveria funcionar? Ele deveria funcionar com pessoas que se dedicassem 24 horas para aquilo. Agora, levando em consideração que era uma população agrícola, como que iriam se manter, né, ali. exatamente, você tem guerra, você Sim. tem que mandar o filho para a guerra, você tem que colocar pessoas para te proteger, você tem que plantar e colher, isso toma muito tempo. Então Deus decidiu o seguinte: a tribo de Levi, que é a tribo dos filhos de Aharon, a tribo de Levi vai cuidar do santuário. E para que eles tenham tempo para cuidar apenas do santuário, que é muito detalhado, eles não vão plantar nem vão colher. Vocês vão tirar 10% de toda a sua colheita, de tudo que vocês ganham. Na época não havia dinheiro em forma de moeda. A moeda só vai ser inventada lá pelo 8º século a.C. Vocês vão tirar 10% de tudo e levar para o santuário, para a manutenção
daqueles que trabalham na obra, na tribo de Levi. Então eles levavam de que forma? Levavam em forma de cereais, ou em forma de animais, ou em forma de ciclos de prata. Quando alguém vendia, porque os ciclos de prata eram pedaços de prata que pesavam numa balança. Então é como se eu falasse assim, Karina, eu quero comprar esse tipo óculos. o quilo do ouro. Que Exatamente, a gente Quanto que custa esse sofá? Esse sofá aqui custa 300 gramas de prata. Aí eu pego 300 gramas de prata e te dou pedaços de prata. Depois inventaram a moeda. Então as pessoas deveriam levar para manutenção. E os da tribo de Levi, para não se enriquecerem, eram os únicos que não tiveram uma terra para eles. Eles viviam sustentados dos dízimos que os outros davam. Com o passar do tempo, na época de Malaquias, Deus advertiu ao povo: vocês me roubam. E vocês perguntam, em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele fala, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que fique cheia a minha casa. Qual era a casa do tesouro? O templo que eles estavam reconstruindo, o templo. Na época de Jesus, havia o shekel do templo. E Jesus nunca se opôs a isso. Já havia a questão de impostos e tudo? Havia impostos, e o imposto era separado do dízimo. Não fazia parte. Não fazia parte. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte, eu tenho o direito de viver do dízimo. Mas como Paulo tinha um problema ali, que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo por causa do passado dele, Paulo falou, olha, para evitar confusão, eu vou ficar trabalhando em tendas, fazendo tendas como eu sempre fiz, mas eu teria o direito de viver do evangelho, viver do dízimo. Quem prega o evangelho tem o direito de viver dele, dizia Paulo. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Então, elencando, qual seria o fator básico para o dízimo? Pagar a líderes, pastores, missionários, ajudar pessoas que estão na janela 1040. O que é a janela 1040? Quando você pega o mapa mundi e faz ali os quadrantes e tudo mais, a janela 1040 equivale justamente àquela porção do planeta Terra onde a maior parte das pessoas não são cristãs, onde é proibido pregar o evangelho. Então as pessoas vão ali e elas podem viver do dízimo. Missionários que são enviados, médicos missionários que deixam a vida profissional de médico aqui para ser um médico em algum país como a Etiópia, por exemplo, ou até no Brasil. Então, veja bem, um médico missionário. Está fazendo a caridade, mas o dinheiro está pagando a ele. E as igrejas também podem pegar esse dinheiro do dízimo que elas recebem e transformar isso numa caridade institucional, por exemplo. Por exemplo, eu posso dar o exemplo da própria igreja adventista. As escolas adventistas, elas não têm o preço da mensalidade que custaria normalmente. Porque uma parte dos gastos de uma escola, do UNASP, por exemplo, onde eu estudo, são subsidiadas pelo dízimo. Por exemplo, os professores de teologia, para que a mensalidade dos alunos fique mais barata. Você está entendendo? Porque na conta não fecha, só com a mensalidade não fecha. Estou falando com conhecimento de causa. Então ajuda. E nesse aspecto, por exemplo, eu, Rodrigo, eu prego em muitas igrejas. Já preguei em Igreja Batista, Assembleia de Deus, Batista do Calvário, Getsemane, Metodista. E muitas vezes os irmãos perguntam assim, quanto que é o seu sermão? Eu não cobro. A única coisa que eu peço para ir pregar lá é a passagem de avião, se for um lugar longe, ou a gasolina do carro, se for um lugar que dá para ir de carro, e um hotel para ficar, para você ter um pouco de privacidade. Mas eu não cobro. Às vezes, ao caso de algum lugar ou outro, alguma igreja dá uma camisa de presente, alguma coisa assim, mas não faz parte de um... Eu sou proibido até pela igreja de cobrar. Mas e daí como que você vive? Como você aí paga que é o as suas interessante. coisas? Como nós temos os dízimos, pelo menos o sistema que eu trabalho é assim. Esse dízimo ele tem uma divisão? Tem uma divisão. Acontece assim. Esse no formato adventista, mas há outros formatos, tá? Sim. O dízimo não fica na igreja local. Então você tem uma igrejinha lá sei lá, em Bode de Dentro, na cidade de Bode de Dentro. Uma cidadezinha desse tamanhozinho que tem meia dúzia de pessoas, tem uma igreja lá. O dízimo daqueles irmãozinhos simples ali não fica ali. Ele vem para uma associação. Sim. As associações são regionais. Então tem a Associação Mineira Central, a Associação Paulista Leste, Paulista do Sul, etc. Os dízimos vão para essa associação.
A associação recebe o dízimo da igreja de Jegue de dentro, da igreja de Bode de fora, e recebe o dízimo também daquela igreja, por exemplo, do Leblon, no Rio de Janeiro, que é uma igreja que tem médicos, tem empresários, tem pessoas com mais condição financeira. Todos esses dízimos vão para lá. E ele é redistribuído para todo o trabalho da igreja de maneira geral, de modo que, eu vou falar aqui não por arrogância, só para o pessoal entender. Eu tenho 2 doutorados, 2 faculdades, um mestrado e um pós-doutorado. Mas o meu salário não é maior do que o salário de um pastor que está trabalhando lá no interior do Tocantins. Você está entendendo? Isso é só no caso do missionário, do pastor, ou também outras profissões relacionadas, por exemplo, uma cantora pode gospel, ter, claro. ela pode ter, ela depende do dízimo, não? Depende. Ou ela pode cobrar pelo trabalho dela? Aí depende, aí tem uma diferençazinha. No caso dos pastores ou líderes da igreja, por exemplo, às vezes tem um contador que ele está trabalhando na obra. Sim. Ele é um contador da igreja, de dedicação exclusiva. Quando é assim também, por exemplo, eu não posso ter um salário adicional, porque a igreja já me dá. Então, eu revelo para vocês aqui. Eu faço consultoria para uma rede de televisão que não é adventista, para novelas, e o salário que essa rede me paga é maior do que o salário que eu recebo da igreja adventista, mas eu devolvo 100% para a igreja. 100%, não fico nenhum tostão. Eu tenho um programa de TV numa TV adventista e tenho as aulas. Como é o programa da TV? O programa ele é sobre arqueologia, mas eu não tenho um salário extra por fazer esse programa, você está entendendo? Eu não tenho um salário adicional por isso, porque eu já recebo dos dízimos. A única coisa que a igreja permite que a gente receba, no meu caso especificamente por ser professor, quando eu publico um livro que a editora me dá os direitos autorais, eu tenho direito aos direitos autorais. Sim. Você está entendendo? Mas por isso que eu também não vendo o meu livro onde eu vou. Olha, a gente tá aqui no final, compra meu livro aqui. Sim. Às vezes a gente coloca um banner lá, porque a editora pede, é importante para o pessoal até conhecer. Mas não é aquela questão que eu saio vendendo. Para não misturar uma coisa. Para não misturar. Eu faço um curso, por exemplo. Eu estou dando um curso bíblico online agora. Aliás, eu não ganho. As pessoas podem estar entrando no curso, mesmo depois dele já ter começado? Claro. Eu não falei até para não fazer merchan aqui, mas porque eu já quero me inscrever. A Bíblia. Não, você vai ganhar um de presente, viu? Você é de presente, você não paga. É proibido. É proibido. Tá escrito lá assim, Karina, não paga. De verdade, quero te dar de presente isso aí. Que bom. Porque o que acontece? O que eu percebi, Karina? Eu tenho um sonho. Eu vou falar a questão dos cantores, tá? Não esqueci, não. Sim. Eu tenho o sonho de construir no NASP o Museu de Arqueologia Bíblica. Eu convido você e a sua equipe para um dia irem conhecer lá. Todo lugar que eu vou, eu falo desse museu. Eu só não falo mais dele do que da Laura. Aonde fica? Ele fica em Engenheiro Coelho. Que fica onde? Fica perto de Paulínia. Eu tô a 50 quilômetros de Campinas. Gente, vamos lá, positivamente. Vocês vão passar um dia. Doação, pessoal, porque eu sei que tem uma tem. E o pessoal pode ajudar a gente assim, quer ver? Legal, Se você, depois eu posso deixar o link, esse curso que eu estou dando, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu percebi o seguinte... que hoje tem muita gente que ganha dinheiro na internet dando cursos de tudo. E é lícito, né? A pandemia trouxe isso. Então, há pessoas que fazem curso como ganhar dinheiro, como investir na bolsa de valores, curso de como fazer chá, curso de como... um monte de coisa, pronúncias de inglês, curso de corte e costura, tudo. E as pessoas dão aulas e tudo. Eu não entendo muito, mas Deus me deu uma graça que eu atribuo a honra e glória dele, porque eu não sou um youtuber. Mas Deus começou a trazer as pessoas atraídas pelo evangelho e alguém falou, Rodrigo, você tem uma mina de ouro parada aqui, porque só no meu canal, Pro Honra e Glória de Deus, tem mais de 1.400.000 inscritos. No canal do programa Evidências que eu tenho, já também passou de 1 milhão de inscritos. Aí algumas pessoas, rapaz, você tem que ganhar dinheiro. E algumas pessoas que não conhecem esse sistema do dízimo, falavam, rapaz, você pode ficar rico com isso, pode ficar rico. Então o que eu fiz? Junto com o NASP, eu criei um curso, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, num preço que é R$ 59,90 por mês. E a pessoa entra ali e toda semana, toda quarta-feira às 20 horas, é uma plataforma tipo de filme, você entra ali, você tem acesso. Toda quarta-feira às 20 horas ele vai ter uma aula inédita. Eu estou começando no Gênesis e vou até Apocalipse. E ele não precisa assistir a aula da quarta-feira às 20 horas. Ele assiste quando e quantas vezes quiser. E além dessa aula, a gente está colocando também um curso de hebraico online,
um curso de grego online, um curso de arqueologia online com as aulas gravadas, e eu estou pegando passo a passo. Ah, mas Rodrigo, mas agora o curso já está anunciado, eu comecei agora, não tem problema, porque as aulas anteriores estão lá, linkadas gravadas. lá. E aí o que acontece? Eu combinei com o NASP, eu tenho evidentemente só o direito autoral, como no caso dos livros, porque tudo é a minha cara que está ali, eu que roteirizo, sim. mas o grosso de tudo isso, uma parte paga realmente a plataforma, a gente tem que pagar, tem o pessoal, o estúdio, a plataforma e tudo mais, e o resto vai integralmente para o museu, ou construção do museu do NASP. Então eu coloco isso até para as pessoas entenderem, e sabe, eu vou falar com vocês uma coisa, algumas pessoas que são de fora podem entender assim, mas peraí, você não ganha salário extra, porque só com as minhas aulas eu já pago o meu salário. Mas ainda dou as aulas, eu faço a consultoria para a rede de televisão que eu falei, de novelas. Sim. Eu gravo o programa na Novo Tempo, que é a TV Adventista, que eu roteirizo o programa, troca de câmeras, imagem, faço tudo. Mas eu não ganho para cada uma dessas situações um salário adicional. Mas eu dou testemunho para vocês. Como o salário que eu tenho é do dízimo, ele é abençoado. Não me falta nada. Eu tenho uma vida simples, mas não me falta nada. Por exemplo, eu sempre levo grupos a Israel. Quando vai ser esse grupo? A partir do... Bom, depende das informações da abertura das fronteiras. Ai. Mas a gente vai ficar em contato, vocês vão ver. Anota aí. Anota. E cada Essa grupo lista que eu deve tenho... estar grande, hein, desse grupo, tá, hein? mas a gente tem vários que faz. E sempre quando a gente vai, por exemplo, eu não ganho, eu só ganho assim, eles pagam a minha passagem da Laura para me acompanhar, e eu não pago lá o hotel nem nada. Mas eu não ganho extra para fazer o trabalho de guia. Aí os israelenses falam assim, rapaz, você podia pegar, olha, eu pago aqui. Um lá falou assim, se você viesse cada viagem dessa, eu te daria $4.000 por viagem, 15 dias. Imagina ganhar $4.000 em 15 dias, transforma isso em real, dá um salário muito bom. Vamos falar assim, não, o que dá de lucro vai para o... E se ele quisesse ofertar, não combinar com você um valor, você vai ganhar tanto cada vez que você vem, mas se de repente ele te desse, me deu no meu coração, eu estava com isso aqui, eu quero dar tudo para você. Você tem que negar? Não, o que acontece é o seguinte, tem uma diferença. Você querer me dar de presente um terno, uma camisa, um sapato, é uma coisa. Dar um carro, aí a gente já tem que... Porque ficar com medo de que vai querer em troca. Não só isso, que às vezes a pessoa até dá de coração. Tem o caso daquele que dá em troca, mas a gente tem medo assim de aparentar uma situação. Lembra a frase do Cícero? Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Sim. Quem está fora pode passar a ideia seguinte, Rodrigo está aproveitando do cargo para ter vantagens. Entendi. Então, não precisa. O que Deus está me dando, Karina, eu posso dizer para você, eu já fui para Israel mais de 30 vezes. Então Deus já está me levando para Israel sem eu precisar, olha que beleza. você está entendendo? Ficar fazendo caixa 2. Sim. Agora, isto tudo, eu tenho que ter muita responsabilidade também, não é só porque o dinheiro é abençoado. Por exemplo, eu não posso ter jamais o direito de estourar o meu cartão de crédito. Porque o dinheiro que paga o meu salário, ele vem tanto do dízimo do empresário rico da Zona Sul do Rio de Janeiro, como da senhorinha pobre lá do interior de tal lugar. Você tem que ser um bom administrador, você está entendendo? né? Eu tenho, porque aquele dinheiro é dinheiro sagrado. O que eu coloco na minha geladeira em casa é coisa sagrada. Você está entendendo? É comprado com um dinheiro que no sábado a irmãzinha chegou e colocou na salva que passou. Se eu não lidar bem com aquilo ali, eu estou desrespeitando o dízimo que aquela irmãzinha está devolvendo. E tudo que eu estudo, assim, porque eu quero passar para as pessoas, porque se Deus me deu essa graça, esse conhecimento, Pedro falou o seguinte, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Se Jesus me deu a oportunidade de ter esse conhecimento, eu quero passar para o maior número de pessoas possível. E podem ficar tranquilos, meus queridos, eu já estou sendo muito pago por 3 fontes. Primeiro, os dízimos da igreja, que eu falei, não vem tudo para mim, todos. Um pastor adventista, que é executivo, por exemplo, o diretor da TV Novo Tempo. Você trabalhou muito tempo em televisão, você sabe disso. Eu não faço ideia quanto seria um trabalho de um diretor de uma TV, mas esse pastor Toninho Tostes, que eu mando um abraço para ele aqui, que é o diretor da TV Novo Tempo, ele não tem um salário maior do que o pastor que cuida de uma igrejinha lá no interior do Tocantins.
O presidente da igreja para toda a divisão sul-americana não tem. A diferença é só o seguinte: quando você entra ganhando 60%, 70%, até atingir 100% ou 110 pontos, que é o que eu atingi, por causa da titulação. Segunda coisa que entra a diferença: tem os auxílios. Um pastor que cuida, por exemplo, em Brasília, a igreja dá o aluguel, porque você muda, você não fica 20 anos numa igreja, cada 4 anos eles mudam. Então é óbvio que um aluguel que eu pago lá em Engenheiro Coelho, que com qualquer R$1.000 você paga uma casa boa, em Brasília você não paga nenhuma casinha de cachorro. Então essa diferença só assim, dos auxílios de aluguel, quilometragem, alguém que tem que visitar vários quilômetros, alguém que mora perto. Eu moro a 5 quilômetros da sala de aula, não é justo que eu ganhe a mesma quilometragem de alguém que está em São Paulo. Só isto. No mais, é tudo para honra e glória de Deus. Somos servos de Deus. E eu digo assim, tem muita gente que usa mal o dízimo? Tem. Mas raciocine comigo. Deus mandou devolver o dízimo. Se alguém lá na ponta da corda fez outra coisa, fez a sua outra parte coisa, você a minha fez. parte eu fiz. Você honrou, né? Exatamente. E Karina, olha, eu já gostava de você e te conhecendo pessoalmente gosto muito mais. Mas sabe, se você estiver afogando, eu só vou avisar, porque eu não sei nadar. Sim, então imagina. Se eu pular, vão ser 2 corpos para o bombeiro encontrar ao invés de 1. Então lá na frente, se o sujeito rouba, e porque ele rouba, eu também não devolvo, são 2 que estão errando. Sim. Você está entendendo?